10 anos após uma tentativa de reboot em 2013, nós estamos de volta com a franquia A Morte do Demônio. Ou para os mais nostálgicos, Uma Noite Alucinante. Imagina, Uma Noite Alucinante. A Ascensão não combina, por isso que tem que ser A Morte do Demônio, assim como o filme de 2013. E é bom deixar claro, caso você tenha gostado do filme de 2013, muito provavelmente você vai gostar dessa nova proposta de A Morte do Demônio, que não tem tanto a ver com aquelas galhofinhas que tinha na trilogia original, muito menos em relação ao terceiro filme. Ele é mais comparável com o 1 e com o 2 em relação à história, mas em relação às galhofas, esquece, não vai ter. Ele é muito mais, entre muitas aspas, pé no chão e realista. E é aquilo que eu falei, o de 2013 ele vai mais nessa proposta junto com esse. Provavelmente você vai curtir se você curtiu o filme de 2013, mas caso você só prefira a trilogia clássica, você não vai gostar desse, como muito provavelmente não curtiu o de 2013. E nesse, o Danny acaba encontrando um livro com capa de pele humana e resolve levar para o apartamento dele. Um pequeno detalhe, uma pequena sugestão para você: caso você encontre algum livro com rosto humano, não pegue ele. É muito simples, prático, fácil de entender, mas é um filme de terror e coisas têm que acontecer. Eles estão indo, ele e as duas irmãs estão indo pegar pizza, de repente tem um terremoto e esse livro aparece para eles. Ele vai lá, pega, leva para casa e começa todos os problemas. E aí é uma coisa muito interessante relacionado à franquia de forma geral. Geralmente os filmes da franquia se passam em florestas. Esse aqui teve uma ideia interessante, que é simplesmente tirar a floresta. Tem um pequeno trechinho que é muito interessante, que faz alguns fãs mais antigos falarem: olha que legal, mas é muito pouco tempo e já parte para a cidade, o que muito provavelmente descaracterizaria toda a franquia, porque afinal de contas precisa ser um ambiente isolado e a cidade tem muita gente. Mas aí nós temos a inteligência do diretor, que por causa desse terremoto a escada do prédio cai e eles estão no 14º andar, então não tem como descer senão pelo elevador, que obviamente está quebrado. Outro detalhe importante, porque por conta do terremoto as linhas de telefone pararam de funcionar também, então eles estão presos lá no 14º andar sem poder sair, o que é ótimo. Assim deixa eles presos num lugar muito parecido com a cabana, só que na cabana existem algumas explicações, porque é difícil, porque a floresta não deixa, porque tem o rio alagado. Nesse aqui não tem como sair senão pelo elevador. Não é recomendável você pegar o elevador depois de um terremoto, a própria mãe das crianças fala isso. Essa que acaba sendo possuída pelo tinhoso. O diretor já tinha trabalhado com o Sam Raimi que dirige a trilogia original. Ele já tinha trabalhado com ele em uma outra série que chama 50 Estados de Luta. É uma série de televisão que tem alguma proposta mais diferentona e tal, por isso que o Sam Raimi puxou ele para esse filme. Sam Raimi é um dos produtores executivos junto com o Bruce Campbell, então tem um pequeno dedinho deles ali. Não tem tanta galhofa, tem uma coisinha ou outra ali que chega a ser uma galhofinha, mas nada que justifique. Mas por que eu tô falando do diretor tanto, se é a história que é importante? Ele também roteiriza o filme, então fica tudo bem coerente. E uma parte muito interessante do diretor é que ele tem umas câmeras muito interessantes mesmo. Tem uma cena que obviamente eu não posso entrar em tantos detalhes aqui, porque tem alguns spoilers, que se passa dentro de um corredor que a gente só consegue ver pelo olho mágico da porta, que é muito boa. A mãe das crianças, essa daí que é possuída, que tem no trailer, então não é mistério nenhum, ela fica andando de um lado pro outro, perseguindo os outros vizinhos, e é de um jeito tão assustador o jeito que mostra, e tão bem feito em vários momentos, que, assim, outros detalhes, como por exemplo, a câmera fica focada num personagem que está em primeiro plano e tem muita coisa acontecendo em segundo plano que você às vezes não consegue prestar tanta atenção, porque você está apavorado com o personagem em primeiro plano e consegue ficar com essa apreensão junto com o personagem, até que o inevitável acontece. E o diretor, aliás, ele consegue fazer uma construção muito boa de filme, criando momentos de tensão com algumas barriguinhas, coisa muito leve que não atrapalha o filme, mas ele vai numa crescente muito boa mesmo. Tem um primeiro ato, a primeira cena mesmo,
que é um soco no estômago que deixa o espectador falando: opa, quero ver mais disso. E aí ele já passa para as outras cenas seguintes que dá uma acalmada, mas precisa para a gente entender mais qual é a da família e qual é dos personagens. Já que eu mencionei a mãe, quem faz é a Alyssa Sutherland. Ela tá muito boa no filme, passando em alguns momentos de uma pessoa completamente maluca, tentando acabar com os filhos dela, até outros momentos bem doces, bem delicados, mas que você percebe que não é bem isso que ela quer. É o tinhoso, mochila de criança se fingindo para tentar pegar as crianças, muito que aconteceu nos outros filmes da franquia. Tem muito disso, tem muitas referências aos outros filmes da franquia. Ela tá muito bem no papel, porque ela tem que, em alguns segundos, mudar a voz dela de monstruosa para uma coisa muito doce, que parece que é sua mãe falando com você. E agora, nesse caso, os filhos precisam resolver essa situação junto com a tia deles, que tá preso dentro do apartamento, enquanto essa entidade monstruosa fica no corredor, passando por um lado pro outro, tentando entrar e tentando convencer eles de que tá tudo bem. Quem faz os filhos, começando pelo menino que acha o livro, que começa todo o problema, é o Morgan Davis. Ele tá ok no filme, nada que se acrescente tanto, tá uma atuação ok. O destaque mesmo são para as mulheres, começando pelas filhas, que são a Danielle Issues, que tá muito bem no filme mesmo, ela consegue entregar mais emoções do que o irmão dela, com certeza, e a novata Neil Fisher, que tá em um filme de terror, fazendo vários papeizinhos interessantes, ela na medida do possível, levando em consideração que é uma criança, tá muito bem no filme, mas o destaque mesmo, pra valer, é a irmã, ou a tia, que quem faz é a Lily Sullivan. Ela tá ótima no filme, ela faz um contraponto muito bom, ela tem uma crescente interessante de personagem. Ela começa o filme pedindo vários conselhos para a irmã dela, e ao longo do filme ela precisa ir evoluindo, porque no começo do filme ela é totalmente dependente da irmã, só que agora ela não tem mais esse ponto de apoio que é a irmã, porque ela precisa resolver esse problemão que aconteceu na vida dela. Falando em ponto de apoio, que é a irmã, que é a mãe no caso, é um ponto que eu achei muito interessante. Por quê? Porque você pega esse ponto de referência, que é essa proteção materna, que obviamente a mãe não vai querer machucar o filho, os filhos nunca, não vai querer machucar o irmão, é mais difícil, mas os filhos nunca, vai querer sempre proteger. E aí ter esse elemento que quer acabar com os filhos de qualquer maneira. Me lembrou em vários momentos o filme Iluminado, do Kubrick, que é essa figura de proteção máxima, lá no caso é o pai que tá indo atrás do Danny, também temos outro Danny aí, nesse caso aqui é a mãe que tá querendo acabar com os filhos. Você fica meio assim, pô, se essa pessoa que falou que ia me proteger tá fazendo isso, o que mais pode acontecer? Eu fiquei apreensivo pelos personagens em vários momentos. Eu falei, chegou uma cena lá, em uma parte do filme, que obviamente eu também não vou falar o que é, aqui é sem spoilers, caso você queira um vídeo com spoilers, aí é outro papo, que eu falei, pô, agora vai morrer todo mundo, não tem mais o que fazer, não tem mais escapatória. E no fato tinha alguma coisinha ou outra ali que eu não tinha percebido e que depois o roteiro foi mostrar pra mim. Isso é legal. Dá pra perceber também que o diretor, ele estudou um pouco mais sobre filmes de terror. Tem esse daí que eu falei do Iluminado, que tem várias cenas que são visualmente muito parecidas, e outras como, por exemplo, esse é muito pouco mesmo, que é o Exorcista. Claro que teria que ter, porque são pessoas possuídas. É uma ótima adição para a franquia e abre grandes possibilidades para talvez algumas continuações. A Morte do Demônio, a Ascensão. E você, o que achou do filme? Deixa aqui nos comentários. Obrigado por ter assistido, não se esqueça de se inscrever no canal. Tchau, tchau e até a próxima. Só faltou esqueletos falantes.